Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o salto quântico. Você consiga usar essas informações para mudar completamente a sua realidade e atualizar uma realidade extremamente expansiva, grandiosa, daqui para frente. Bom, então vamos começar lá no princípio de tudo, que foi entre 1900 e 1905 mais ou menos, quando o próprio Einstein começou a estudar o núcleo dos átomos, né? E depois, em 1920, o Max Planck, ele vem com as informações de que no núcleo do átomo existem substâncias e partículas que são submicroscópicas. O que quer dizer isso? A gente não consegue enxergar nem a olho nu e nem com a lente do microscópio, porque ela é tão pequena que é impossível a gente enxergar. E aí, quando ele percebe que existe um movimento dentro do átomo, ele acaba descobrindo no início do século XX, né, os cientistas todos reconhecem que o universo é feito de energia. E se todas as coisas são energia, é porque o que forma essas coisas tem energia. E aí vem corroborar com os primeiros estudos sobre o núcleo do átomo. Então acaba se concluindo que no núcleo do átomo existe energia. E por que quântico, né? Porque quanta é uma medida dessas partículas submicroscópicas. Então, física quântica, ela, na verdade, ela se opõe à física clássica. Ela causa uma série de resistências, né? Porque ela vem contrapor todas as ideias da física clássica. Tudo é feito de matéria, né? E de repente vem a física quântica que desdiz tudo isso. Ela diz que não, que é tudo energia. Vamos tentar entender hoje o que é e como que a gente faz para usá-lo a favor. Então, vamos entender. Tudo é formado por átomos. Então, a água é formada por átomos, moléculas, o ar, a caneta, eu, você, todos nós somos aglomerados de átomos, de moléculas. E no interior dos átomos existe o quê? Energia. Então todos somos energia. Aí a física quântica estuda mais do que isso. Ela estuda o comportamento dos átomos. E o quanto que o comportamento desses átomos pode mudar de acordo com o observador. Quantas vezes a gente usava o leite fervido? A gente comprava o leite de saquinho, né? Colocava para ferver. E eu me lembro que minha mãe sempre me pedia para olhar o leite, para não derramar no fogão. E eu ficava atentamente olhando para o leite, né? E ele dava uma fervilhada, mas não subia. Ele ameaçava, mas não ia, ameaçava, mas não ia. Mas virava o pescoço para fazer alguma outra coisa muito rápida, o leite subia. O que quer dizer isso? Exatamente o que eu falei anteriormente. O comportamento do átomo, ele depende do observador. Enquanto você está ali colocando ansiedade no processo, olhando para o leite para que ele suba logo, você está interferindo no comportamento dele. Ele pode tomar outra direção. Isso, se você quiser aprofundar nisso, você pode procurar o experimento de dupla fenda ou Dr. Quantum. Muito bem. Dentro do átomo, vamos pensar que isso aqui é um átomo, tá? Dentro do átomo, a gente tem prótons e nêutrons, né, que eles ficam agrupados. E depois, em volta desse átomo, tem as órbitas, né? Os elétrons, lembra da escola? Núcleo do átomo. Prótons, nêutrons e elétrons. Os nêutrons e os elétrons, eles ficam no núcleo do átomo. Os elétrons, eles ficam orbitando em torno do átomo. Só que, eventualmente, ele pode ter uns saltos, uns movimentos acelerados descontínuos, uns saltos descontínuos, que duram nanosegundos, ou seja, uma velocidade absurdamente alta que a gente não dá conta de acompanhar. Quando ele está nesse processo de aceleração, né, de movimento acelerado, ele pode receber uma quantidade extra de energia. Quando ele recebe essa quantidade extra de energia, o que ele faz? Ele salta de uma órbita para outra órbita. Então ele está aqui, saltitando aqui. A órbita está aqui. Ele pula para essa órbita, ele dá um salto para essa órbita e depois ele pode saltar com mais uma quantidade de energia, ele pode saltar para outra órbita. E depois, com mais uma quantidade extra de energia, ele vai para outra órbita. E assim sucessivamente. Na prática, é isso que funciona. Isso é chamado salto quântico. Quântico porque é impossível de você perceber, de você visualizar esse movimento, né? E porque são nanosegundos, porque são partículas submicroscópicas, é um mundo muito energético. Bom, então quando existe o movimento de um elétron de uma órbita para outra, a gente diz que se deu o salto quântico. O que quer dizer isso na prática? Sabe quando você está na escola e você aprende uma coisa que você fala assim, uau, bingo, faz um clique dentro da cabeça? Você fala, fez sentido para mim. Isso
muitos chamam, né, nesse mundo, nesse universo quântico, muitos chamam de virada de chave. E outros vão chamar de salto quântico. O que quer dizer esse movimento? Você recebe, para a consciência, né, você recebe um conhecimento, uma informação que dá esse clique em você. Quando esse clique é feito na nossa mente, né, quando a gente faz esse clique na mente, que a gente aprendeu de verdade algo novo, nós não voltamos mais atrás nesse processo. É algo que ficou dentro de nós, que faz parte de nós. Por isso, gente, que tem coisas que a gente aprende para a vida inteira e tem coisas que a gente só aprende na hora da prova, para a prova, e depois a gente nunca mais lembra daquilo. A gente vai aprender de verdade quando fez o clique. Einstein já dizia que a mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Ou seja, cada vez que você ganha um conhecimento, você expandiu, você deu um salto quântico. A cada consciência nova que você tem, cada consciência que você ganha sobre qualquer coisa, sabe? Vamos pegar aqui a questão de um relacionamento, por exemplo, né? Você às vezes está num relacionamento que não está fazendo muito sentido para você, que não era aquilo que você desejava, não tem forças para sair, e aí quando você consegue sair, ou as pessoas que saem, né? Você acaba atraindo um relacionamento igualzinho para sua vida. Por quê? Porque as suas informações, elas são as mesmas que você tinha naquele relacionamento anterior. A sua programação mental é a mesma. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher do mesmo. Até que você vai procurando conhecimentos aqui e ali, e você vai descobrir, e você vai juntando essas informações, e vem uma informação que é fatal para você. Você conecta todas essas informações e você fala, bingo, eu estava nesse tipo de relacionamento, eu estava alimentando, criando esse tipo de relacionamento por conta, sei lá, de uma carência que eu tive na primeira infância. Sei lá, tá? Tô chutando aqui uma situação que me veio a energia aqui, por isso que eu tô falando sobre isso. O que acontece? Quando dá esse clique, você deu o salto quântico. Quando você dá o salto quântico, você deixa de reproduzir aquele modelo viciado. Você passa a escolher diferente. E eu tenho certeza absoluta que os seus relacionamentos vão melhorar a partir desse salto quântico. De você perceber que aquilo não faz sentido para você. Isso, para nós do Axis, é expansão de consciência, né? Então, quanto mais saltos quânticos, quanto mais sacadas, quanto mais cliques, quanto mais insights legais, quanto mais essas informações fizerem sentido para você, mais expansão de consciência você vai ter. Quanto mais expansão de consciência, mais capacidade de atualizar a vida que você deseja. Por exemplo, quando um bebê vai correr em um processo, ele não começa correndo, ele vai para o chão, ele engatinha, ele começa a se apoiar nos móveis, ele bambeia, ele segura, até que ele vai adquirindo força muscular na perninha para ele poder se manter em pé, ele cai, ele levanta. E depois ele começa com umas passadas bem vagarosas, depois ele caminha e depois ele corre. É todo um processo. A nossa consciência não é diferente. Nós funcionamos em níveis de consciência. Então, por exemplo, eu tenho um nível de consciência que eu estou desejando atualizar uma vida financeira diferente, tá? Eu tô aqui nesse nível, nesse degrau aqui. Quando eu vou juntar informações, as informações que eu já tenho, para fazer as conexões, para poder dar o salto quântico, o que eu faço? Eu mudo de nível de consciência. Então, quanto mais saltos quânticos, maior o meu nível de consciência. Percebe? Então, quando eu ganho consciência, eu ganho a possibilidade também de escolher diferente. Eu ganho a possibilidade de escolher uma vida financeira mais grandiosa. Eu ganho a possibilidade de escolher um relacionamento que funciona mais para mim, que me nutre mais, que é verdadeiro para mim. E eu acho muito interessante abrir um parênteses aqui, pessoal, para falar sobre culpa, tá? A maioria das culpas, na verdade, tá? Elas não existem. São mentiras que essa realidade usa para nos controlar. Veja bem. Essa foi minha grande virada de chave, esse foi meu grande salto quântico, quando eu ouvi essa frase. Não existem culpas nem merecimentos, apenas escolhas. Isso me libertou totalmente e me fez muito sentido. Por quê? Porque se a minha vida é feita de escolhas e eu escolhi algo que não criou mais para mim, que não foi muito legal para mim, tudo bem, porque eu não preciso me culpar, porque era o nível de consciência que eu tinha naquele momento. Percebe? Tá tudo bem. Eu não preciso me culpar hoje, porque hoje o meu nível de consciência é outro. Eu agiria de uma outra forma, eu escolheria diferente. Então tá tudo bem se tudo é um aprendizado e se tudo gera uma possibilidade de expandir a consciência. Ah, tá, mas se a gente está falando de salto quântico, quantos saltos quânticos eu tenho que dar para poder atingir os 540 Hz, para poder criar a vida que eu desejo? Não sei. Nosso corpo foi desenhado para nos dar informações.
ele percebe as informações e ele nos dá essas informações. Então, se a gente alia o nosso corpo, a sabedoria natural do nosso corpo com o nosso ser infinito, nós podemos tudo, porque nós vamos nos abrir para as infinitas possibilidades. Nós podemos transformar o poder que o Criador nos deu em algo que possa ser contribuição para nós. E nós podemos atualizar aquilo que nós desejamos. Então, gente, como seria se nós pudéssemos manter a nossa vibração no foco do que nós desejamos e não do que nós não desejamos? É muito comum eu atender pessoas que sempre sabem muito bem o que elas não querem, mas não focam no que elas querem de verdade, no que elas desejam. E aí elas não escolhem. E quando não escolhem, elas não vão atualizar. Então, como seria se, em vez de focar nos problemas, a gente focasse nas soluções? Quanto que a gente aprende na escola, inclusive, né? Vamos resolver esse problema. Problemas têm que ser resolvidos. Você tem que ser um solucionador de problemas. Tudo bem. Tá tudo bem, a gente vai solucionar as questões que tiverem à nossa frente. Mas isso não precisa ser com peso, tá? Isso pode ser leve. Como que isso pode ser leve? Você sai da esfera do problema, isso aqui é um problema condensado, vamos imaginar. Você sai dessa esfera, você sai da ilha para ver a ilha. Você, olhando o problema numa outra perspectiva, você consegue enxergar todos os âmbitos da questão. E aí você recorre às infinitas possibilidades daquilo se tornar uma grande solução na sua vida. E como seria se você pudesse olhar para esses problemas e perceber que eles podem ser a chave para esse salto quântico que você está desejando? Temos uma assinatura energética vibracional aí, única. E isso emana para o universo. E o universo vai responder com a mesma energia para nós. E mais do que isso, pessoal, a gente ganhou esse presente, que é poder ser co-criador da nossa realidade. E o que basta para a gente poder co-criar a realidade mais fantástica que a gente pode na nossa vida? Em primeiro lugar, a gente acreditar que 100% do que nós somos, 100% do que é a nossa vida hoje, fomos nós que criamos. Por um lado, é medonho escutar isso, né? Por outro lado, é libertador. Porque a gente sabe que se fez caca, a gente tem potencial para resolver. Por mais que essas consciências possam ser desconfortáveis às vezes, né? Porque consciência nem sempre é confortável, quase nunca é, né? Mas a gente pode escolher que ela seja com facilidade, que ela seja mais leve, mais fácil, mais divertida, né? Eu escolho, né? Mas assim, o quanto que essa expansão de consciência, ela pode trazer um certo desconforto, porque desarranja um pouquinho as coisas, né? As coisas estão indo num ritmo, né? Num padrão, num patamar, que é o degrau dos níveis de consciência. E daí, quando você dá um salto quântico, você vai subir um degrau. E aí, para subir um degrau, você tem que deixar aquele degrau, né? E assim sucessivamente. Então, a gente que está nesse processo, né, de expansão de consciência constante, a gente acaba, às vezes, até ficando um pouco cansado, né? Mas tá tudo bem, porque a gente escolhe. A gente escolhe expandir cada vez mais, a gente escolhe criar cada vez mais, não só para nós, mas para o mundo, né? Então eu vou me despedindo de vocês aqui. Aqueles que assistiram e acharam que fez sentido e que foi legal, compartilhar com as pessoas que estão desejando, né? Porque tem pessoas que estão escolhendo uma vida diferente, tem algumas que não, que tá tudo bem, né? E a gente entra em permissão. Mas aquelas que estão incomodadas, como seria se a gente pudesse compartilhar com elas para que elas possam avançar e possam criar a vida expansiva, grandiosa, feliz, próspera, saudável, rica, abundante, que elas estão desejando, mas que tem alguma coisa aí que ainda não expandiu. Um beijo no coração.